Se você tá vendo esse vídeo no dia em que ele foi lançado, saiba que hoje, dia 27 de abril, é o dia do aniversário do Yoshihiro Togashi. Então eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um vídeo sobre alguma obra dele nesse dia. E eu ia falar sobre Hunter x Hunter, mas como eu falo muito pouco sobre Yu Yu Hakusho nesse canal, apesar de eu gostar bastante da obra, eu decidi mudar o tema e falar sobre Yu Yu Hakusho. Se você nunca assistiu a obra, aqui vai um resumo bem rápido. Yu Yu Hakusho fala sobre Yusuke Urameshi, um garoto meio encrenqueiro da escola que um dia morre e então vira um detetive sobrenatural, resolvendo casos sobrenaturais. Inclusive o nome da série é uma piadinha com isso. Porque Yu-Yu, em japonês, significa fantasma, brincalhão ou poltergeist, e Hakusho significa papel branco. Um papel branco é um termo usado para um relatório oficial do governo sobre alguma questão importante. Então é como se fosse uma investigação de um fantasma. Algumas pessoas traduzem como Ghost Files ou Poltergeist Report. Nas Filipinas, inclusive, o nome do anime traduzido ficou Ghost Fighter. Eu não sei exatamente por que mudar, eu acho o Yu Yu Hakusho um nome bem tranquilo de pronunciar. E é um nome bem bonitinho também. Inclusive, as Filipinas são um caso bem particular com o Yu Yu Hakusho. Na série, o Kurama é um homem, mas quando o anime chegou nas Filipinas, a equipe de dublagem achou que Kurama era uma mulher, por isso deram pra ele o nome de Denise. Quando eles perceberam a cagada e falaram, pô, peraí, ele não é uma mulher, é um homem, eles simplesmente mudaram o nome dele pra Dennis. Mais uma daquelas mudanças desnecessárias que alguns animes fazem. Mas apesar da série ter esse nome de Ghost Reporter na tradução, e o sobrenome do Yusuke, que é Urameshi, ser um som que os fantasmas fazem, a série acabou mudando de foco, acho que bem rapidamente. No mangá, ainda existem mais capítulos dedicados a mostrar toda a vida do Yusuke como um detetive paranormal, sobrenatural, mas no anime a mudança é muito mais rápida. Yu Yu Hakusho, depois de um tempo, para de ser uma série sobre um detetive sobrenatural e vira basicamente uma série de porrada, onde o Yusuke encontra um cara que é muito forte, ele vai lá, fica mais forte, mata o cara, enfrenta o cara, depois ele encontra um cara que é 10 vezes mais forte, bate nele, e aí vai fazendo isso até acabar a série. Se você vai assistir a série e realmente quer ver a parada do detetive sobrenatural, eu recomendo que você leia o mangá, porque lá tem mais cenas assim, mais momentos assim que não são adaptados no anime. Eu também recomendo que você leia o mangá de Yu Yu Hakusho, porque ele sofre muito menos alterações nos nomes e nos costumes do personagem, porque Yu Yu Hakusho é uma série bem japonesa. Se você não pegar as referências ali, porque você com certeza não mora no Japão, né? Provavelmente você está vendo esse vídeo e você não mora no Japão, você dificilmente vai pegar muitos elementos religiosos e mitológicos que tem na série. Já falei do nome do Yusuke e também do nome da série, mas a gente tem outros exemplos. O nome do Kuwabara, por exemplo. Kuwabara é uma frase supersticiosa tradicionalmente pronunciada pelas pessoas quando elas ouvem algo assustador. Outro exemplo também vem na capa do primeiro volume. Nós vemos que o Yusuke está usando uma espécie de uma tiara com um triângulo. E você pode pensar, ok, o que é isso? Isso que ele está usando é um Hitaikakushi. A função do Hitaikakushi é meio obscura, mas existem algumas teorias. Algumas pessoas falam que o Hitaikakushi é um símbolo que tem como função afastar os demônios dos cadáveres que acabaram morrendo. Outras teorias falam que essa tiara, essa bandana, afasta os demônios de entrar na cabeça dos corpos mortos e evitar que seres diabólicos ressuscitem um cadáver. Existem várias interpretações, mas o ponto é que esse é um dos vários elementos bem japoneses que tem na série. Outro problema com o anime de Yu Yu Hakusho, na minha opinião, é que muitas línguas traduzem o termo yokai simplesmente como demônio. Só que yokai é toda uma classe de seres mitológicos japoneses. Se você traduz tudo como demônio, pode gerar até confusão em alguns espectadores, porque a nossa visão de demônio é uma criatura sempre maligna e maléfica que quer te levar para o mau caminho. Então quando você vê aqueles personagens que são bonzinhos, você pensa, não, beleza, ele é um demônio, mas ele é do bem? Sim, ele é do bem, mas é porque ele não é exatamente um demônio, como a legenda traduziu. Tirando isso, Yu Yu Hakusho faz um trabalho bem bacana no anime. A dublagem acompanha as gírias brasileiras e deixa para o público muito mais fácil de se identificar com os personagens. Até mesmo se a dublagem não fosse assim, seria fácil se ligar a eles, porque eles são muito bons, principalmente comparados aos seus estereótipos nos mais comuns Battle Shounen de hoje em dia. Yusuke, por exemplo, ele é um típico protagonista shounen, adora lutar mais do que tudo e está disposto a se sacrificar pelos seus amigos. O que o diferencia é que ele é um personagem cheio de camadas. Ele lembra personagens como Luffy, só que agindo ao contrário, onde o Luffy abraça suas emoções e o Yusuke finge que não se importa com elas. O seu pai é ausente, a sua mãe é negligente, ele não tem amigos, família, nem apoio das figuras de autoridade da sua escola.
escola. Quando ele morreu, ele não queria voltar à vida mesmo quando a oportunidade lhe foi dada, porque ele se identificava como um indesejado. Qual é o real sentido de viver? Qual é o sentido de voltar vivo se ninguém em vida se importa com você? Yusuke é aquele típico personagem que tem 1000 defeitos. Ele é rude, ignorante, burro, imprudente, não é um modelo para absolutamente ninguém, mas ao mesmo tempo ele é insanamente amado pelo público. Há uma mensagem sendo passada aqui. Geralmente todo protagonista shounen serve para que uma mensagem seja dada ao público mais jovem que acompanha o mangá. Não desista dos seus sonhos, sempre busque superar seus limites ou qualquer coisinha assim. Com Yusuke não é diferente. Ele ensina aos jovens como crescer e evoluir, principalmente como um homem. Apesar de tentar ignorar suas emoções, é justamente quando Yusuke as abraça que ele ganha força. É justamente quando sua empatia e bondade aparecem que sua vida realmente muda, porque é ali que ele morre e renasce como um novo Yusuke. A série, através dos personagens Yusuke e Quabra, passa muito bem a mensagem de que ser um homem é não ter vergonha de mostrar o que sente. Os personagens masculinos choram em Yu Yu Hakusho muitas vezes, e isso nunca é tratado como uma piada. Na verdade, esses momentos são especiais porque despertam uma força interior neles. Isso fica bem claro na cena em que Yusuke salva Pio da morte, uma das cenas mais bonitas de toda a série. Seus erros e seu passado não podem julgar quem você realmente é. Em qualquer pessoa do mundo sempre há um espaço para melhora. A mãe de Yusuke o teve muito jovem, com uns 14 anos, mas a gravidez na adolescência não é algo realmente comum no Japão. Então Yusuke é um homem diferente desde o seu nascimento. Sua vida era destinada para ele virar um futuro membro da Yakuza, mas ele resolveu mudar. A mudança é o tema central e mais importante de Yu Yu Hakusho, na minha opinião, e ela muitas vezes acontece de forma extremamente brusca nos personagens. Yusuke é o bad guy, mas ao virar detetive espiritual, características heróicas marcam o personagem, porque, óbvio, acabar com a má influência dos yokais no mundo é algo bom. Ele é um homem vivo, depois ele morre, depois ele revive. Mais mudanças. Quabra é igualmente violento e sem perspectiva, mas no fim da série ele se mostra bem focado nos seus estudos. Riei é um demônio do fogo que nasceu em uma vila do gelo. Ele é o com mais ódio no coração dos 4 personagens principais, mas também é o que encontra amor no final da série. Kurama é um yokai que vira humano. Toguro é um humano que vira yokai. Genkai é uma jovem que fica velha com o tempo, mas que usa seus poderes para ficar jovem de novo, depois ela fica velha de novo, depois ela morre e aí ela revive. A mudança está em todos os lugares da série. Reduzir Yu Yu Hakusho como se ela fosse só uma série que fala sobre uma adolescente que aprende a ser adulto é a mesma coisa que confundir uma árvore com uma floresta. O que ocasiona as mudanças que vemos o tempo todo na série, principalmente no comportamento dos 4 personagens principais, é a forma como a série fala sobre os opostos o tempo todo. Os personagens brincam com contradições a série inteira. Yusuke é um humano, mas também é um yokai. Riei é arrogante e orgulhoso, mas também é amoroso e preocupado com sua irmã. Amoroso na medida que alguém como Riei pode ser amoroso. Sensui tem múltiplas personalidades contraditórias e uma clara intenção de separar ou unir mundos completamente opostos um do outro, mundo humano e mundo espiritual, mas em ambos os casos a tentativa falha. Yu Yu Hakusho tem uma estranha obsessão pela contradição. Tudo na série tem que ser contrastado com seu oposto. Os opostos lutam dentro dos personagens e moldam seu desenvolvimento. A ideia desses opostos precisando um do outro e de opostos se transformando no outro é bem explícito no arco do Sensui. O Sensui já foi absolutamente puro e inocente. Sua pura e genuína inocência o tornavam basicamente um homem sem identidade. Ele, como humano, era bom porque os yokais eram maus. Quando essa concepção foi desafiada ao Sensui ver o capítulo negro, ele perdeu qualquer senso de auto-identidade. Se ele é inocente e bom porque ele é humano, e é revelado que os humanos não são de fato inocentes e bons, então o que ele é? Se ele é um salvador porque os yokais são a ameaça e os yokais de repente se tornam aqueles que precisam ser salvos, então o que ele é? As coisas se transformam em seus opostos. O Sensui tenta manter a pura inocência, mas a pura inocência é a coisa mais fácil do mundo corromper. A forma como o Togashi supera essas contradições e opostos também é muito interessante. Essas características opostas ainda permanecem, tanto quanto escondidas em cada personagem, mesmo após o fim da série. Yusuke agora é um homem vivo, mas ainda mantém a energia espiritual da época em que estava morto. Ele cresce como um homem, mas o amor de sua vida ainda é a garota que ele conheceu quando era um adolescente. Riei é um demônio do fogo, mas ele não nega suas origens. Apesar de não gostar dos yokais de gelo, ele carrega um colar que representa justamente um pedaço de onde ele veio e de quem ele é.
O que Togashi faz com seus personagens é não fazer com que eles abracem ou rejeitem completamente seu passado e seus opostos. Os personagens superam tudo isso. O próprio Sensui não abandonou completamente a sua inocência de quando era um humano. Na verdade, essa inocência ficou mantida dentro da personalidade Shinobu dele. Podemos dizer que as partes que compõem a contradição são mantidas para assumir novas formas. Isso é superar. A forma como a própria série acontece mostra bastante essa superação. A morte de Yusuke marca o começo de Yu Yu Hakusho, mas há dezenas e dezenas de episódios depois da morte dele. Se a morte é o fim, entre aspas, então a mensagem é que há algo depois do fim. O título do episódio 111, que é o penúltimo episódio da série, é Conclusão, mas o episódio final tem o título Para Sempre. Temos o encerramento e, em seguida, o futuro. O final é seguido por um começo, a conclusão é incluída no novo processo. Passado é levado para o futuro. Nada sobre essa mensagem é tão forte quanto a tela final do anime. Forever, for never. Forever é para sempre, mas for never não é realmente uma palavra. Se a tradução for feita usando a mesma lógica que usamos para traduzir forever, então for never seria algo como para nunca, um oposto, uma contradição. Não só uma maneira estranha e diferente de terminar a série, mas acima de tudo, uma representação de tudo que ela é. Eu acho que é basicamente isso. A gente tá em live agora na Twitch jogando Yu Yu Hakusho de PS2 e apesar de saber que essa mensagem nunca vai chegar nele, um feliz aniversário para Yoshihiro Togashi. É basicamente isso. Tchau.